Boa tarde, pessoal. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Eu sou a Raíssa, sou a bolsista aqui do NAPNE. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tá dando para ouvir. Sim, Raíssa, te escuta bem. Tô tentando ativar a câmera aqui, não tô conseguindo ainda não. Daphne, eu tô desabilitada para ativar a câmera? Vou te habilitar aqui. Tá, obrigada. Isso, acho que foi já, tô aqui. Já foi. Eu sou a monitora Natália, tá? Qualquer coisa, eu tô aqui para ajudar vocês em... Ah, então ok. Prazer, Natália. Prazer.
Natália, você pode ajudar a gente? Acho que esse user 14656 é o Eduardo, né? Sou eu. Tá me Oi, escutando? Eduardo. Tô te escutando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Você está com acesso à câmera? Ah, agora tá. Agora eu tô. Show, beleza. Já está resolvido, Natália. Obrigada. Tá bom, qualquer coisa eu tô aqui. Só falar que eu ativo aqui. Também, se Beleza. preferir que eu já permita o microfone de todos os participantes, também pode ser. Tá? Tem algum protocolo para isso? Sim, da semana de extensão? Não, é referente à coordenadoria da sala, o moderador que organiza isso. Se quiser, eu permito aqui e as pessoas falam quando precisar, ou fala pelo chat, né? Uhum, entendi. A gente vai esperar 5 minutinhos, o pessoal entrar e aí a Raíssa começa, tá bom? Enquanto tá todo mundo entrando, se ajeitando. A Bruna também já está com acesso à câmera e ao microfone, né? Sim, já estou aqui. Falou, obrigada. Raíssa também está com acesso à câmera e ao microfone? Tô sim, eu só desabilitei para testar umas coisas aqui. Beleza. Vou procurar aqui uma musiquinha nesses 5 minutos, enquanto a gente espera o pessoal entrar, e aí Raíssa pode iniciar os trabalhos, né? Pode ser? Só uma coisa, é o Eduardo que vai começar? É, né? Sim. Bom, não sei. É, tá. Sim. Sim, o Eduardo, na verdade, a Raíssa vai começar falando um pouco do projeto, e aí a gente passa a palavra para o Eduardo, e aí depois a gente encerra com a Bruna, tá bom? Assim? Pode ser assim? Tá ótimo. Beleza. Ô, Soraya, o que você acha? A gente pede para a Natália, que é a monitora, habilitar o áudio, a câmera de todo mundo, quem quiser abrir ou fechar, fica a critério de cada um? Na verdade, a gente ia pedir para que as pessoas não abrissem a tela, porque não sobrecarregar o Teams. No final, a gente disponibilizou um tempo para perguntas. Então, se puder disponibilizar quem tiver alguma demanda pode ir colocando no chat alguma pergunta, e no final, se quiser fazer a pergunta, a gente abre o chat, o microfone, perdão, a câmera e o microfone para fazer a pergunta. Acho que assim fica melhor, né? Então tá, então a gente deixa para o finalzinho. A gente já estabeleceu um prazo, né, um tempo, na verdade, para poder fazer essas perguntas, e as pessoas podem direcionar, né, tanto a mediadora, que vai falar um pouco sobre o projeto, quanto pode também direcionar aos palestrantes, né, que vão compor a mesa. Isso. Então tá, então, Natália, no finalzinho, né, no momento das perguntas, aí você pode habilitar a câmera e o áudio de todo mundo, tá bom? Por favor. Sim, tá bom. Obrigada. Né? A gente já pode dar
dar início, né, Natália? O que você acha? Natália, perdão, Raíssa, o que você acha? Eu ia esperar mais uns 5 minutinhos para o pessoal entrar, mas se você quiser, a gente pode começar já, até para o professor Rogério também, o pessoal conseguir entrar. O que você acha? Pode ser mais um pouquinho, porque eu só estou preocupada que já deu 18h05, né? Mas a gente espera mais uns 3 minutinhos e aí pode iniciar. Tá. Eu vou aguardar mais 2 minutinhos e já vou começar. Beleza. Vocês estão conseguindo me ver? Não, né? Ah, não, já acho que agora já foi. Vou começar a compartilhar a tela aqui, vocês me dizem se conseguem ver, tá bom? Tá bom. Consigo sim. Tá, obrigada. Deixa eu ver. Não tô conseguindo compartilhar minha tela. Peraí.
Bom, de toda forma, Daphne, eu vou te enviar o arquivo. Se eu não conseguir compartilhar aqui, você pode compartilhar para mim? Sim. Tá, obrigada. Deixa eu botar aqui. Raíssa, eu já estou com o arquivo aqui. Você quer que eu compartilhe? É que esse arquivo aí é o sem as alterações, lembra? Ah, verdade, verdade. Aí eu não sei porque que eu não estou conseguindo. Deixa eu tentar aqui de novo. Acho que agora vai. Tá compartilhando? Peraí. Tá compartilhando a tela? Ainda não. Ainda não. Ainda não? Agora foi. Agora veio. Conseguimos então. Vocês estão conseguindo ver? Tá aqui certinho? Acho que carregou para mim. Ou não? Não sei se carregou. Vamos ver. Tá certinho aqui. Então, podemos começar? Sim. Pode sim, Raíssa. Pode. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer pela presença de todos vocês. Nós vamos começar aqui. Antes de dar início à nossa mesa redonda, eu vou apresentar um pouco do nosso projeto de extensão. E vamos lá. Nosso projeto se chama Diálogos com o NAPNE, Saberes acerca de estudantes com altas habilidades. Esse projeto é desenvolvido pelo Núcleo de Atendimento com Pessoas com Necessidades Específicas, que é o NAPNE. E o nosso projeto, nossa equipe, né? A nossa coordenadora é a professora Soraya, a nossa co-coordenadora Daphne, colaboradores a Luciana, o Jonathan e o professor Rogério, e eu que sou a bolsista. Não sei se está cabendo no quadro aí, porque eu não estou vendo o que vocês estão vendo. Não sei se apareceu o meu nome aqui, vou dar um... Tem que subir um pouquinho. Eu acho que tá... Quando eu compartilhei a tela, ele deu um zoom. Não dá para ver ninguém, Daphne, nem a gente, quando compartilha a tela. Tá. Eu não consigo ver não dá vocês. para ver ninguém. Pode subir mais um pouquinho. Tá, peraí. Ih, não, eu subi aqui, foi errado. Gente, problemas técnicos. Enfim. Vocês estão me vendo aqui, eu sou a bolsista do NAPNE, eu sou do NAPNE Petrópolis, eu faço curso de Engenharia da Computação aqui no campus Petrópolis mesmo. Vamos lá. O objetivo. O projeto visa aproximar os diferentes sujeitos acadêmicos por meio de ações de sensibilização e formação em altas habilidades. E como que a gente faz isso? A gente faz através de ações de cunho teórico crítico, como grupos de estudos, seminários, palestras, cursos, minicursos, rodas de conversas e exposições interativas. E vamos falar, então, um pouquinho dos nossos projetos ao longo dos nossos eventos ao longo desse ano. De 13 de maio a 21 de junho, nós tivemos o nosso primeiro grupo de estudos, que foi acerca também de estudantes com altas habilidades. E qual foi a intenção desse grupo de estudos? Foi uma aproximação a esse tema, conhecer o que são altas habilidades, se aproximar um pouco mais, e aí depois disso nós damos início ao nosso ciclo de palestras. Nossa primeira palestra foi com a professora Cláudia Daniele, no dia 19 de agosto, e também foi sobre altas habilidades, mas, novamente, é como eu posso dizer, uma primeira interação com o tema, né, que nós tivemos. Logo depois, nós tivemos a palestra também com a professora Cristina Delu, no dia 3 de setembro, também sobre altas habilidades e superdotação no cenário atual, e essa já foi um pouquinho mais aprofundada, e assim, logo depois disso também tivemos o nosso grupo de estudos, que foi formado por 4 encontros. O nosso primeiro, eu esqueci de dizer, o nosso primeiro grupo também teve 4 encontros, como eu disse, foi uma aproximação do tema. E esse grupo de estudos já foi um aprofundamento acerca de altas habilidades e superdotação. Nós tivemos conosco o pessoal lá do Núcleo de Itaboraí, durante esses 4 encontros, inclusive o Eduardo, que está aqui hoje, também foi um palestrante desses encontros, e nós aprendemos diversas coisas. Aprendemos a identificar, tivemos um conhecimento melhor sobre como desmistificar o conceito de altas habilidades,
como que a escola deve estar preparada para receber esses alunos. Tudo isso nós vimos nesse nosso grupo de estudos. E o NAPNE tem um objetivo de aproximar as pessoas através desse tema de altas habilidades, né? Mas nosso objetivo também, nós temos como base capacitar essas pessoas para serem agentes numa transformação social e educacional, para contribuir com uma democratização da inclusão. E durante essas nossas palestras, nossos grupos de estudos, nós entregamos 129 certificados. E, assim, 129 certificados significa o quê? 129 pessoas participaram conosco, aprenderam com a gente, né? Porque nós também aprendemos durante esse projeto. E eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto, em ver esses resultados, porque nós estamos contribuindo para uma transformação social e educacional. E é isso. Obrigada pela atenção de todos vocês. Aqui estão as nossas redes sociais, para quem ainda não conhecia, se quiser conhecer. E aqui eu vou parar de compartilhar a tela. Não sei se vocês estão me vendo, porque eu não estou vendo vocês ainda. Agora eu estou. E eu parei de compartilhar a tela, porque agora eu parei minha apresentação. Nós vamos dar início à nossa mesa redonda. E antes disso, eu vou falar para vocês como que vai ser, né? Nós vamos ter as apresentações do Eduardo e da Bruna. Primeiramente, o Eduardo. E cada um de vocês vai ter 20 minutos. E depois disso, eu vou abrir para perguntas no final, tá ok? Então, nós vamos começar com o Eduardo. Só para eu me encaixar aqui certinho, que eu parei de compartilhar. Nós vamos começar com o Eduardo. O Eduardo é mestre em diversidade e inclusão e professor de matemática. Né, Eduardo? E o Eduardo falou que vai abordar os procedimentos pós-identificação de alunos com altas habilidades. Sim. Então é isso. Então, bem-vindo e boa Obrigado noite. pela oportunidade. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Cadê? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estou compartilhando com vocês? Sim. Está sim. Então, vamos lá. Então, todo mundo está vendo a apresentação? Sim. Então, beleza. Então, assim, antes de a gente falar como trabalhar, eu acho importante a gente contextualizar nesse momento o que a gente pensar, né? O que a gente pensou no primeiro momento que a gente escutou a palavra superdotados. Tanto se a gente for ver pelo senso comum, superdotados é alguma coisa, assim, já está no superlativo, já está até mesmo para quem não tem essa ligação com a área de educação, o termo, tanto faz também em outros lugares o termo ser usado dotação. Essa palavra dotação traz consigo essa grande questão que é pensar que o aluno... Espera aí, que não foi agora, agora vai. Que é o aluno acadêmico, que é quando você pensa superdotado. Educação, você pensa logo no que os filmes nos mostravam, né? Que é aquele nerd, que é aquela pessoa super boa em todas as disciplinas. Eles eram comportadinhos, quietinhos, introvertidos, ficavam lá, simplesmente eles eram aquele... É um estereótipo que a gente tem, tá? E, na verdade, não é só isso, né? Altas habilidades, superdotação é muito mais do que isso. Claro que existe o tipo acadêmico, tá? Não estou dizendo isso, mas existem outras coisas. Por exemplo, a parte esportiva. Aí eu deveria até ter posto agora que estou me lembrando, a parte de artes. Em outras áreas você consegue ter esses alunos, tá? Inseridos. E isso, às vezes, o que acontece, né? A gente não tem essa percepção no que seja de fato o aluno superdotado. Como ele interage, quem é esse aluno.
E é justamente essa pergunta: quem é esse aluno? Tá? Esse aluno é aquele aluno introvertido? Quem disse que o superdotado é introvertido? Tem superdotado que é extrovertido, que faz piada, que conversa, que é aquela pessoa que consegue ter uma interação social com todo mundo. Certa vez, por exemplo, eu posso te dar um exemplo de uma aluna que, por interação social, ela pegou e ficou em recuperação em todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Chegou na prova final, a prova final é a matéria do ano todo, e a garota passou em todas as disciplinas com louvor. Mas por que ela tinha aquela nota tão baixa? Por conta da interação social que ela tinha com os alunos. Ela não podia ter uma nota maior, porque senão ela podia perder aquela amizade. Então ela fazia esse jogo. Então, nem sempre o aluno superdotado é aquele que vai tirar as melhores notas. Às vezes ele vai fazer com que se mascare isso. Você pode ver, às vezes, um acadêmico tendo tendo várias notas iguais durante a sua vida escolar. Ele fica naquele 7, naquele 8, naquele 7, 6, e vai levando, assim, todo esse contexto escolar dele para se manter ali junto com os colegas. Para ele nem ser aquele camarada que fica com o grupo dos CDFs e nem ser aquele camarada que fica também no grupo do pessoal que não quer nada. Ele consegue interagir com os dois porque ele está justamente no meio, tá? Então, a gente tem que ter essa outra percepção do que seja o aluno superdotado. E aí que vem a questão. Tá, identificou-se o aluno. E aí? Para o que se vai fazer O que se faz depois da identificação? Porque muito se fala também que o aluno superdotado, já há algum tempo, isso tem sido desmistificado, que ele não precisaria de uma atenção especial. Porque, não, ele não tem nenhum tipo de problema, ele não é um aluno dito especial, então é que ele, não, fulano é ótimo, fulano fica ali no cantinho e, não, altas habilidades, legal, e depois não se trabalha isso. Isso faz o quê? Isso faz com que o aluno possa perder a oportunidade de se desenvolver, tá? Quem já não teve já em sua vida escolar aquele aluno bom, principalmente o acadêmico é muito fácil de você, na escola, você perceber. Porque o acadêmico se destaca em várias disciplinas ou em uma específica. Então, assim, fica mais fácil. Quem não teve aquele aluno que era muito bom em português, ou se não muito bom em matemática, muito bom em ciências, ou se não, o cara que era bom em tudo. Esses são fáceis de se identificar. Mas aí o que a escola faz? Por conta de, não, esse tem dificuldade? Não, esse não tem dificuldade. Então a gente deixa fulano quieto lá e vamos pegar o outro que tem dificuldade. Então, a gente precisa também trabalhar esse outro lado, não só o aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem. E como é que a gente vai fazer essa criança florescer? Como é que vai fazer essa adolescente florescer? Porque ele tem uma potencialidade, no momento que ele é identificado, você sabe que ele tem uma habilidade, algo a ser desenvolvido, então ela precisa de estímulos para que ela consiga se desenvolver. E aí você tem aqui, ela também não é aquela que... Isso aqui não é cartesiano. Você não vai pegar e vai fazer o negócio... não, é aluno superdotado, a gente tem um caminho padrão, e você vai fazer isso, isso... Não, vai depender qual é a habilidade do aluno, do que ele precisa, quais são às vezes, o que a habilidade dele demanda, questão financeira, demanda questão de tempo. Então, assim, não tem aqui como dar uma receita de bolo em como se dá esse desenvolvimento do aluno, tá? Mas a gente pode fazer com que o aluno
tenha um percurso escolar mais acessível às suas habilidades. Você consegue dar a ele oportunidade. A escola, né, ao meu ver, é um meio de dar oportunidade ao aluno de se desenvolver. E nesse desenvolvimento, você mostra caminhos diferentes que ele possa trilhar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, é engraçado que nesses dias eu conversando, né, com um professor que trabalha comigo na rede estadual, ele estava me falando. Se você olhar ele já é um estereótipo. Você olha, você pensa, professor de educação física. Ele tem todo o jeito de professor de educação física, jogador de basquete. Ele tem altura, tem. Você olha, é um jogador de basquete. Ele, inclusive, treinou com o Nenê, que estava na NBA. Só que ele chegou a treinar com o Nenê, chegou a treinar no Vasco, ele chegou a ser profissional. Só que a paixão dele estava em ser professor. Então, ele seguiu esse caminho. Então, assim, ele tinha uma habilidade para a questão do desporto, porém, ele preferiu fazer a graduação, se formar professor e dar aula, porque era isso que ele gostava de fazer. Então, assim, a escola deve prover esses caminhos. Ele se desenvolveu no basquete, ele foi no basquete, ele fez lá, mas só que depois ele tomou outro rumo, tá? Então, aí eu faço a segunda indagação. Qual escola nós queremos para esses alunos? Tá? Claro que a gente sempre vai procurar uma escola que busque desenvolver os alunos, promova a interação, faça com que eles cresçam pessoalmente, tá? Cognitivamente. Então, a gente precisa entender o que a gente pode fazer por esse aluno. Quais são meios que a gente consegue fazer o trabalho com eles, tá? E o trabalho com esses alunos, certa vez numa conversa, um colega, aí engraçado, né? Porque as pessoas têm uma percepção diferente do que é trabalhar com aluno superdotado. Ah, não, aluno superdotado, ele é isso, ele é aquilo, eles já chegam com ideia pré-concebida do que o aluno é. Só que os alunos, de fato, é como você trabalhar um aluno normal. Só que, dependendo da habilidade dele, você consegue levar a discussão que você trabalha além. Você pode pegar uma questão mais difícil, você pode pegar um trabalho de pesquisa e esse aluno ficar responsável, tá? E, geralmente, quando você tem um aluno, você pode ter nessa situação, principalmente quando o cara for acadêmico, ou mesmo no esporte também, fazer a parte de monitoria, porque ajuda tanto a ele a uma série de questões, né? Tanto emocional, você também ter a percepção que você pode ajudar o seu colega, você consegue, porque assim, esses alunos podem ser que ajudem o professor na construção ali como é que eu posso dizer? Da aprendizagem da turma, tá? Então, nessa construção da aprendizagem, ele vai também se desenvolvendo. Aí você pode trabalhar ele como monitor da disciplina, quando ele tiver, como assim, a área dele é a matemática. Pegar para ele fazer uma monitoria de matemática, ajudar os colegas, dar outras questões mais difíceis. Certa vez eu tive uma aluna que era uma questão para os alunos e para ela eu já passava uma questão já em separado. E depois ela ajudava os alunos a resolver as outras questões. Ela fazia o dela e ainda ajudava os alunos, tá? Então ela era muito tímida. Então essa questão da monitoria ajudava tanto no lado que ela conseguia explicar aos outros alunos,
quanto nessa parte da introversão dela, né? Ela depois, com o passar do tempo, já foi ficando mais extrovertida, já conversava com todo mundo, já tinha outra interação com os alunos. E hoje, pessoal, assim, a gente tem várias formas também de trabalhar com esses alunos. Até parece brincadeira, mas não é. O YouTube hoje é uma das, principalmente para o aluno que é autodidata, tá? Não que o superdotado, todo superdotado vai ser autodidata, tá? Não é isso. Mas você pode passar essas atividades, vídeos, pode ser até durante a aula, ou se não, após a aula para ele pesquisar. Aí vai depender muito da condição do aluno. Mas dependendo de como que se ele tiver essa oportunidade, você pode trabalhar, porque ali no YouTube, você garimpando, você tem vários cursos, várias pesquisas, vários experimentos. Ali, a grande questão é você garimpar. Também nós temos o Khan Academy, tá? Que você pode redirecionar o aluno para lá e ele vai fazendo os testes, vai estudando no ritmo dele, ele vai avançando na matéria. E também tem plataformas pagas que são até acessíveis, tá? Alguns cursos, por exemplo, cursos de pintura. Na Udemy tem, às vezes, curso por R$10. Entendeu? Isso pensando nos alunos que não têm condição de já dinheiro, tem cursos baratos e cursos bons, tá? Outra forma de estimular esses alunos são por meio das Olimpíadas. Nós temos Olimpíadas de Matemática, de Química, de Português, de História, de Geografia, Biologia e Astronomia, Física. E muitas dessas Olimpíadas, elas são gratuitas para participação, tá? Ou senão, você tem que pagar uma taxa muito pouca. Se eu não me recordo, tinha uma que a taxa era simbólica. A taxa era R$10, R$50. Mas assim, R$50 você podia até 10 pessoas quando é pago. E tem outras mais caras também. Então, assim, essa preparação, dar um material para o aluno para se debruçar. Nas Olimpíadas de Química, geralmente é um professor e você tem um grupo de alunos para você fazer aquela questão toda. Você tem o professor responsável e os alunos vão pesquisar, vão estudar, vão ter aquela parte ali para fazer o experimento, para estudar como é que vai fazer no dia, o que tenham as etapas. Então, assim, as Olimpíadas são um celeiro para você ver o potencial desses alunos. E, assim, ainda mais quando eles gostam, é uma forma de fazer com que eles interajam, tá? Nós temos também as metodologias ativas, tá? Que ajudam no tratamento desses alunos, até mesmo porque, assim, não que a escola tradicional seja ruim, tá? Não é isso, mas existem outras formas que se vão complementar o que a gente faz numa aula expositiva, tá? Então a gente tem vários outros tipos de aprendizagem, tá? A gente pode usar gamificação, ensino híbrido, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, cultura maker, design thinking, sala de aula invertida, rotação por estações. Existem várias outras formas de você conduzir isso e agregar a esse grupo, tá? Porque muitas das vezes eles têm algum tipo de dificuldade, tá, em seguir aquela rotina das aulas normais. E nas metodologias ativas a gente tem assim uma parte de benefícios, né? Que você vai ter o aluno buscando, ele
ele realizando trabalho em grupo, ele tendo engajamento, ele que vai fazer reflexão, você vai dar o problema, ele que vai buscar. Então, tudo parte de uma construção, tá? Ele vai construindo. E na minha experiência com os alunos superdotados, quanto mais coisas que eles conseguem construir e depois eles discutirem o que construíram, e com isso eles vão tendo as suas opiniões escutadas, as suas teorias, isso vai dando mais engajamento no que eles, nessa interação com o professor. Nós temos também o STEM, tá? A gente tem várias ferramentas de STEM, mas aqui eu vou trazer do MIT o App Inventor, que é uma plataforma onde você consegue criar aplicativos de graça, tá? Você entra lá e faz os aplicativos e vamos supor que o aluno tenha uma área, goste de programação. Você pode trabalhar isso com ele. Ah, se não gosta de programação, mas ele não gosta de português. Pode pegar esse aluno para fazer algum aplicativo de português que auxilie ele no estudo das aulas de português, tá? Então, assim, a gente tem também o Scratch, que é onde você também vai fazer lá a programação bloco a bloco. Então, é importante que a gente construa com esses alunos. Eles têm uma grande questão de construir, tá? E para encerrar aqui, eu peguei aqui uma frase de uma educadora estadunidense, que é: criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr risco, quebrar regras, cometer erros e se divertir. Que é mais ou menos nessa pegada de você pegar com o aluno e construir, fazer essa construção com ele, tá? Que é o que vai determinar uma sala de aula diferente, onde que ele possa botar a sua criatividade para o ensino, tá bom? E encerrei. Deu. Tá ok, Eduardo. Muito obrigada. No final, a gente abre para perguntas, então, se alguém ficou com alguma dúvida, se já quiser deixar no chat, no final, o Eduardo volta aqui para responder para a gente, beleza? Volto sim. Tá. Eu só fechar minha câmera aqui para ajudar a mim. Acho que agora foi. Então, agora nós vamos ouvir a Bruna, fala da Bruna. A Bruna é professora de Física e Matemática, mestre em Física pela USP, especialista em Educação Inclusiva, com ênfase em altas habilidades e superdotação, e doutoranda em Ensino de Física pela UFRJ. E também é mãe de um adolescente superdotado, de um adolescente com altas habilidades, e trabalha há mais de 6 anos dando aulas e realizando oficinas extracurriculares para crianças e adolescentes com comportamento superdotado. Então, agora eu vou passar a palavra para a Bruna. Bruna, você vai ter aí também seus 20 minutos para defender sua fala. Desculpa só, para mostrar sua fala. E, no final, a gente abre para perguntas, pode ser? Tá bom, obrigada. Nada. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo? Sim. Tá sim, tá sim. Tá bom. Bom, completando aí um pouco a fala do Eduardo, né? Ele falou um pouco falou de uma maneira geral, né, sobre como atender alunos com altas habilidades, e eu trouxe um questionamento com relação ao gênero, né? Algumas questões de gênero dentro das altas habilidades, tá? Já vou falando que aqui eu não quero dizer que existe não quero apontar no sentido de dizer que as pessoas que identificam ou que trabalham com alunos estejam fazendo por mal, mas a gente tem alguns viés de gênero, né, na nossa cultura, e que eu vou trazer justamente para a nossa reflexão, para que justamente aqueles que estão em formação já tenham um olhar diferenciado
para essa questão de gênero nas altas habilidades, e aí eu vou trazer alguns estereótipos, algumas questões que surgem aí nessa relação. Bom, só para iniciar a nossa conversa, eu trouxe aqui o Prêmio Nobel. Né? Saiu, acho que há 2 semanas atrás, né, os prêmios desse ano, de 2021. Esse ano nós só tivemos uma mulher, né, na área de Prêmio Nobel da Paz, e ano passado acho que foi o recorde que a gente teve de mulheres ganhando o Prêmio Nobel. E aqui eu trouxe os dados só para mostrar, de comparação, né, que o Prêmio Nobel ele começou a ser entregue em 1901, e de 1901 a 2021, apenas 58 mulheres receberam o prêmio. Foram, na verdade, 59 premiações, só que uma delas, que foi a Marie Curie, que está aqui, ela recebeu 2, né? Ela recebeu um de física e um de química. Então, ao todo, foram apenas 58 mulheres, de um total de 943 pessoas. Então, por que tem tanta diferença, assim? Por que tão poucas mulheres? Então, o título até do que eu trouxe, né, do meu questionamento, é por que tão poucas? Né? Se as mulheres são praticamente metade, até um pouquinho mais da metade da população mundial, e as altas habilidades, né, estão distribuídas de maneira igual, né, por que tão poucas mulheres reconhecidas? Então, o Prêmio Nobel... Aqui eu trouxe as 4 que ganharam em física, tá? Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Eu trouxe as 4 que ganharam em física até hoje, tá? Só apenas 4 mulheres ganharam o prêmio até hoje. A primeira foi a Marie, né? Depois veio a Maria Mayer, em 2018 a Donna Strickland, e em 2020 a Andrea Ghez, compartilhando o prêmio, acho que com mais 2 homens, tá? E aí vem também um pouco da minha experiência pessoal e motivação para até me aprofundar um pouco mais nessa questão, né, dos estereótipos de gênero dentro das altas habilidades, porque em todos os cursos que eu participei durante esse tempo, né, as atividades extracurriculares para alunos com altas habilidades, como o meu filho participa, né, porque o meu filho hoje tem 14 anos, então já são vários anos acompanhando ele em cursos, e eu mesma indo, fazendo formação, trabalhando com alunos. As meninas sempre foram a minoria mesmo, assim, de não chegar nem a 10% na maioria das vezes, tá? E então, o que está acontecendo, né? Por que tem tão poucas meninas nesse meio? E aí, para não ficar só no achismo, né? Eu fui investigar o censo escolar de 2020. E olha o que apareceu, né? Eu busquei, eu já tenho trabalhado no meu doutorado com censo escolar de alguma forma, e aí para essa palestra, eu fui e peguei os dados de 2020 a respeito de meninos e meninas, né, no geral. Então, nós temos um total de alunos matriculados na educação básica no Brasil, né, 49 milhões, né, e 300 mil alunos no total. De meninas, nós temos 24 milhões. Meninos, 25 milhões. Então, já tem até uma diferença aqui que eu não investiguei, assim, não sei por que o total de meninas até é menor do que o de meninos. Pode ter alguma questão aí que precise ser investigada também, porque é 1 milhão de meninas a menos, né? Então, é um número bem significativo, teria que investigar um pouquinho isso. Mas, enfim, pensando que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, diz que de cerca de 3,5% a 5% da população tem altas habilidades, e o Gardner, né, que é um dos teóricos mais reconhecidos nessa área, ele chega até a 10% da população, ele afirma que pode chegar até 10% da população com altas habilidades. Então, aqui para facilitar, né, eu coloquei o cálculo. 5% das meninas seria 1.200.000, e 5% dos meninos, 1.258.000. Olha só a quantidade de meninas e de meninos que foram identificados com altas habilidades no censo escolar, que estão registrados lá no censo escolar como
Meninas com altas habilidades, apenas 12.900. Então, ó, não chega nem a 1% do total de alunos, tá? Na verdade, eu fiz com percentual de meninas mesmo. Então, é 0,05% do total de meninas. Então, está muito longe desses 5% aqui. E o total de meninos, 21.657, que é 0,09. E aí, percebam que o número de meninas está muito abaixo também do número de meninos. É claro que a gente já tem aqui um problema sério de identificação no Brasil, né? São muito poucos identificados, era para a gente ter por volta de 2.400.000 identificados, e a gente tem o quê? 30 mil, né? 33 mil. Então, já começa por aí, né? Onde estão esses alunos no geral, independente de serem meninos ou meninas. Mas olhando aqui para a questão das meninas especificamente, a gente vê que está quase a metade dos meninos, né? Então, por que essa diferença? E aí eu trouxe uma fala, né, dessa autora, Barbara Kerr, que ela estuda bastante essa questão de gênero nas altas habilidades, e ela fala que os meninos e meninas superdotados, eles têm mais semelhanças do que diferenças em inteligência, habilidades criativas e questões emocionais. Então, eles são muito parecidos. Mas o que acontece, então? De onde vem essa desigualdade? E aí eu trouxe também um trecho, né? O repertório virtual de expectativas sociais, orientando a educação de meninos e meninas desde o começo, né? Desde o seu nascimento, é o que a gente entende, né? O que se define como estereótipo. Então, muitos desses autores que eu vou trazer agora, eu trouxe um recorte de várias publicações, né? Algumas delas são até um pouco mais antigas, do início de 2000, final dos anos 90, porque nas altas habilidades a gente também tem um déficit até de produção acadêmica, né? Assim, tem produção acadêmica, mas é muito pouco ainda, e quando a gente fala de gênero dentro das altas habilidades, a produção é ainda menor, são poucos autores que trabalham com essas questões. Mas o que eu estou trazendo hoje é para a gente tentar prestar atenção nos estereótipos de gênero. O que são esses estereótipos de gênero, né? Peraí, deixa eu ver que sumiu aqui. Ah, tá, apareceu de novo. Então, novamente, a Kerr, né, falando aqui, ó, desigualdades de gênero originadas histórica e culturalmente contribuem para construir barreiras internas e externas que, com frequência, coíbem meninas talentosas de mostrarem todo o seu potencial acadêmico. E aí eu estou mostrando aqui nessa figura os gender roles, né, que são os papéis de gênero, que é o que a maioria dos autores apontam como sendo a principal causa dessa diferença, né, dessa subrepresentação das meninas nas altas habilidades, os papéis de gênero, aqueles famosos meninas vestem rosa, que eu até fiz uma brincadeirinha aqui, meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Não só nesse tipo de comportamento, mas dentro do comportamento de altas habilidades, também existem estereótipos que marcam as meninas e que fazem com que elas fiquem invisibilizadas. E aí eu vou trazer, então, alguns trechos de alguns artigos que apontam esses estereótipos. Então, o primeiro estereótipo, né? Meninas são melhores em leitura e humanidades e meninos são melhores em matemática. Esse é um estereótipo que muitas vezes a gente reproduz, a gente como professor mesmo, né? Como profissionais da educação, por conta, novamente, por conta de tudo que a gente aprendeu, né? De toda a nossa cultura, de todas as nossas vivências, a gente tende a pensar que as meninas, elas se dão melhor com questões de humanidades, leituras, e que os meninos são melhores em matemática, sendo que nas altas habilidades, nenhum dos dois é regra. Nem as meninas precisam ser só melhores em leitura, nem os meninos precisam ser só melhores em matemática. Você pode ter uma menina que é muito boa em português, em história, em geografia, mas também muito boa em matemática. Só que na hora da identificação, muitas vezes, ou o professor, ou alguém que vai avaliar aquela menina, por ela se destacar também na leitura, e os meninos, às vezes, por questões culturais também, não leem tanto,
acaba que a menina é direcionada para a leitura, para humanidades, e o menino acaba sendo direcionado para a matemática, né? Então, existem, por exemplo, aqui embaixo eu coloco alguns estudos que apontam que até aparece algumas diferenças em testes de aptidão, por exemplo, o Enem, por exemplo, o PISA. Pode aparecer algumas diferenças aí de meninas se destacarem mais em uma área do que em outra, mas vários autores apontam isso como sendo uma ameaça de estereótipo, as meninas, como se as meninas, sabendo que existe aquele estereótipo de que elas não são tão boas em matemática, elas acabam não indo tão bem nas provas, principalmente quando essas provas são provas assim de teste mesmo de aptidão, quando elas sabem que elas estão concorrendo com meninos. No caso, na escola, isso não aparece tanto. Você vê as meninas que são muito boas, às vezes, em todas as áreas, inclusive na matemática, né? Então, na escola é o melhor ambiente para a gente avaliar esse tipo de aptidão, mas desde que a gente não tenha esse olhar enviesado, né? Outra coisa também que pode influenciar nisso é o tipo de brincadeira. Os meninos são incentivados desde cedo a brincar com jogos de montar, né? Atividades físicas que dão a eles assim um pouco mais de mobilidade, né? E as meninas são criadas de um jeito mais recatado, mais calminha, brincando de boneca, e talvez na hora de fazer um teste, ou na hora de ser avaliado de alguma forma, até mesmo avaliação por psicólogo, pode acontecer da menina não ter experiência naquela área de matemática, como visão espacial, alguma coisa assim, porque ela não teve contato com aquilo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. E isso influencia, inclusive, lá na frente, quando eu mostrei a questão das mulheres ganhando o prêmio Nobel em física, só 4. Na física, por exemplo, na matemática também, acho que o Eduardo deve saber disso, nas áreas de exatas, as mulheres são minoria também. Então, já vem de lá de trás, né? Isso já vai moldando as escolhas, isso vários autores também apontam, né, que a forma como a gente lida vai moldando as escolhas das meninas. E aí, chega lá na frente, elas acabam não optando por algumas áreas. Tá? Outro estereótipo de que meninas são esforçadas e meninos são geniais. Esse daqui é da Louro. Ela fala muito de gênero, ela não fala exatamente de altas habilidades, mas eu trouxe isso porque acontece também com as meninas com altas habilidades. Muitas vezes os professores veem aquela menina que é muito quietinha, muito boazinha, faz tudo, tira notas perfeitas, mas os professores vão dar mais atenção para o menino que se destaca e não para a menina, porque já é esperado que a menina tenha esse comportamento, que a menina seja dedicada aos estudos, que ela seja calma, que ela seja quieta, né? Então, isso afeta a autopercepção dessas meninas também. Elas acabam se sentindo... É a síndrome do impostor, né, que tantas mulheres têm, porque elas acabam achando que não, que elas não merecem ser consideradas mais inteligentes do que outros. Aqui tem um trecho, inclusive, da Zenita Gunter, né, que é brasileira, ela trabalha com altas habilidades, e ela fala, né, uma pessoa que se considera pouco inteligente, ao fazer alguma coisa que os outros julgam inteligente, pode duvidar, pensar que é engano, pura sorte, ou até que os outros estão se divertindo às suas custas. Então, isso é muito comum nas altas habilidades, de alguma forma, né? Mas nas meninas esse estereótipo ele pesa um pouco mais. Outra questão, novamente, né, falando, meninas são mais concentradas e disciplinadas, né? Então, de novo, né, é esperado já das meninas esse comportamento mais dócil. E apenas quando elas divergem desse comportamento, ou seja, quando elas são mais aquelas que falam mais, que brigam mais, que aparecem mais na sala de aula, aí que é olhado para que elas são vistas, né? Aí que elas chamam a atenção. Aquelas que ficam quietinhas no canto, normalmente elas passam aquilo que o Eduardo falou, né? Até no conselho de classe a gente quase não fala dos alunos que vão bem, a gente vai falar dos alunos que dão problema, né? Então, as meninas, por serem educadas
na maioria das vezes, né? Dessa forma, elas acabam passando despercebidas. Já com os meninos, é o contrário que acontece. Se os meninos não têm esse comportamento explosivo de querer jogar, de querer pular, de querer fazer as coisas, aí é que eles também acabam sofrendo um estereótipo de gênero invertido. Eu vou falar mais sobre isso no finalzinho. Né, que não estou falando só sobre as meninas, estou trazendo a questão das meninas porque é uma situação bem discrepante, mas tem estereótipos também que afetam os meninos. As meninas brilhantes, altamente verbais, curiosas e que gostam de discutir ou argumentar, na maioria das vezes são vistas pelos professores como agressivas ou pouco femininas. Já os meninos brilhantes, que manifestam esses mesmos traços, são considerados precoces. Sabatella, 2005. Então, novamente, né, as meninas que têm um comportamento um pouco mais, né, visto ali, elas acabam sendo mal vistas, muitas vezes pelos professores. Até mesmo pela família, tá, gente? Assim, isso vem até esses estereótipos, às vezes até a própria família não reconhece, né? E isso, novamente, é cultural, né? Meninos são mais identificados por professores e professoras. Então, eu trouxe aqui 3 artigos que apontam isso, que os meninos, eles realmente são mais identificados por professores e professoras, justamente por tudo isso que a gente falou, tudo isso que eu trouxe aqui, tá, para vocês. E aí, aí eu trago uma questão, né? Novamente da Kerr, né, com McKay, meninas superdotadas não somente tendem a gostar mais de atividades de meninos, eu coloquei entre aspas, né, porque pelo menos, eu não entendo que existam atividades específicas para meninos ou para meninas, mas é assim que a autora coloca, tá, no texto. Mas também parecem ter uma consciência precoce do sexismo e rejeitam o status de segunda classe dos papéis de gênero feminino. Então, essas meninas superdotadas, elas percebem que elas estão sendo menosprezadas, que elas estão sofrendo com esse estereótipo. E isso afeta o psicológico, afeta a autoeficácia, afeta a autopercepção dessas meninas. Novamente, como eu já tinha falado antes, né? E aqui, novamente, eu trago isso. Elas gostam das mesmas atividades, que é o que eu coloquei lá no início. Eles são muito mais parecidos do que diferentes, né? Eles têm muito mais interesses em comuns do que diferenças, se não fossem esses vieses de gênero. E aí eu trouxe também dos meninos, né? Que os meninos também sofrem pelo viés de gênero. E aí, olha só, todo menino é definido, isso aqui é o artigo de Thompson, todo menino é definido por seu desempenho em esportes, se ele gosta ou não, se ele é bom ou não. Definir a masculinidade pelo esporte para meninos superdotados se torna uma espada de 2 gumes. Para os jovens não atléticos e academicamente habilidosos, não serem capazes de competir em esportes pode influenciar como eles se sentem a respeito de si mesmos, principalmente na nossa sociedade, né, que tem muito apego ao futebol, e os meninos, eles, é como se todo menino tivesse que gostar de futebol. Claro que as meninas também gostam, mas é como se fosse obrigação. Então, se os meninos não têm esse perfil, não gostam de fazer educação física, preferem fazer atividades também quietas, né, atividades de investigação, leitura, eles já não são considerados tão meninos, e isso afeta também a autoestima desses meninos. Eles sofrem bullying, né? Então tem toda essa questão aí que os meninos também sofrem com os estereótipos de gênero, tá? E aí o que fazer então, né? Eu trouxe essa fala final aqui, já está encerrando. Na verdade, não tem uma fórmula, né? Novamente, o Eduardo falou isso também, né? Não tem uma fórmula, um caminho certo. A única coisa que a gente pode fazer é ter uma atitude vigilante, contínua, no sentido de procurar desestabilizar as divisões e problematizar a conformidade com aquilo que é chamado natural, né? Não existe o que é natural de uma menina ou o que é o natural de um menino. Cada um pode ser, né? Ele tem que ter liberdade, todos os alunos, né? Na verdade, tem que ter liberdade de escolher o que eles querem fazer, o que eles gostam e o que eles não gostam. Então, a gente tem que ter essa visão
crítica para não recair sobre eles, né, os nossos preconceitos, né, não deixar que caia sobre esses alunos os nossos próprios preconceitos, né, a gente tem que dar liberdade para que eles escolham, tenham liberdade de fazer da forma que eles quiserem fazer, né, escolher a carreira que eles quiserem escolher, estudar a área que eles quiserem estudar, sem ter essa pressão, né, de que, isso não é de menina ou isso não é de menino. E também, né, eu acho que eu não trouxe aqui nada específico, mas claro que além do gênero, a gente também tem que pensar na interseccionalidade, né, entre gênero, raça, classe social, deficiências, porque tudo isso, nós temos alunos com altas habilidades em todo esse espectro, né, a gente não existe um único tipo de aluno com altas habilidades, né, então a gente tem que pensar também, quando a gente fala de gênero, e a gente também tem outras questões que a gente também tem que analisar se o nosso viés, se o nosso preconceito também não está prejudicando aqueles alunos, né, negros, aqueles alunos de uma classe social mais baixa, alunos com deficiências, porque você pode ter, né, alunos com deficiência e com altas habilidades, então é importante que o professor, que todos os profissionais que trabalham com esse grupo, né, e que as famílias também tenham esse conhecimento e enxerguem de uma maneira mais ampla para garantir que esses alunos, esses jovens, adolescentes, consigam alcançar o seu potencial. Bom, é isso, eu trouxe, aqui tem as referências, se depois alguém quiser eu posso passar, e obrigada, deixa eu só ver como é que eu faço aqui para fechar, gente, peraí. Aqui, obrigada. Então vamos lá, gente, se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora, vocês podem abrir o microfone ou colocarem ele no chat, e a gente vai conversar um pouco sobre... e no chat tem um link da lista de presença. Eu tinha colocado mas é porque eu não sabia que teria um da CPEX. Então, se vocês só assinaram o que eu coloquei, assinem o da CPEX ali também, por favor, para depois a gente entregar o certificado. Daphne, quer falar alguma coisa? Vou falar, mas eu não sei, acho que a Natália estava com o microfone aberto antes. Não vi. Se alguém quiser levantar a mãozinha que tem aqui para ser mais fácil também de ver. Licença, eu habilitei o microfone de todos, tá? Agora podem falar. Aí, Pelo ó, podem microfone falar. pelo chat. Obrigada, Natália. Nada. Então, deixa eu falar aqui. Então, eu queria agradecer, né, aos palestrantes e parabenizar o Eduardo, a Bruna, que trouxeram duas assim, formas de enxergar um problema, né? Duas formas diferentes. Um problema, uma situação problema, né, que eu estou colocando aqui. E às vezes são coisas que a gente não para refletir tanto, né? Essa situação que a Bruna trouxe é bem presente, né? Como essas relações de gênero realmente acontecem na escola e elas são tão às vezes parecem sutis assim, né? Mas elas estão ali o tempo todo. A gente pode estar realmente reforçando isso ou não, né? Cabe a gente, quanto educador, repensar essas práticas de fato, né? E essa questão inversa que você trouxe no final me chamou bastante atenção também, né? O papel que a sociedade também espera do menino, né? A gente espera que o menino seja bom no esporte, a menina tem que ser aquela menina comportada, gosta de leitura. Então, a gente já tem aquilo ali meio que pronto na nossa cabeça e acaba reproduzindo isso e vai passando adiante sem nem muito criticar, questionar isso nos nossos alunos, né? Eu estava lembrando de uma menina aluna que a gente teve, que era totalmente esse perfil que você falou aí, né? De desafiadora, tinha um comportamento de burlar a aula, de matar a aula, né? Que a gente chama. E aí aconteceu que
Era uma menina bem questionadora, bem assim, vamos dizer assim, com comportamentos difíceis para a escola lidar, né? E aí um dia a mãe foi lá, pediu um atendimento, e a mãe era professora. E a mãe falou assim: olha, eu acho que a minha filha tem altas habilidades, só que ela é do campo da arte. E ela não mostra isso para todo mundo. Ela tem cadernos, vários cadernos de poesia escritos lá em casa, sabe? E aí a gente começou a conversar com a aluna, porque ela realmente não se mostrava, ela não deixava a gente acessar, sabe? Esse comportamento foi difícil da gente conseguir desvencilhar um pouquinho. Enfim, como a gente tem isso, né? Já arraigado na escola, e esse comportamento acabava que anulava ela, entre aspas, né? Porque ela não se deixava chegar perto, né? E aí a gente só conseguiu ter esse olhar diferenciado porque a mãe, que era educadora, despertou a gente para isso. Foi interessante, assim. Você já percebeu isso também, assim, em outras situações? Que as meninas, às vezes, que têm esse comportamento mais difícil de lidar, elas estão querendo ocultar alguma coisa ali, algum talento? Já percebeu isso? Assim, tem algum relato? Não sei. Eu não sei o Eduardo. Eu tenho, assim, relatos de meninas que não são identificadas, né? Até porque eu trabalho também em escola particular. E escola particular é mais difícil, por incrível que pareça, né? De ter essa identificação, né? A escola pública já tem a política pública e tal, né? E agora a escola particular, se não vier da família mesmo, às vezes a gente cabe ao professor. É claro que a gente sabe, né? Que o professor ele tem que ter esse olhar, mas nem todo professor tem essa formação também e acaba passando por esse problema aí de não saber como lidar. Mas eu tenho alunas, assim, muito questionadoras que eu fico já de olho, assim, essa daí, porque questiona tudo, sei lá, meninas muito novas, do 8º, 7º ano, que já são feministas, e que vão, e que brigam, e que alguém fala alguma coisa, ela já quer... Então, assim, eu já tenho... Mas porque eu tenho já o conhecimento, a bagagem, eu já fico de olho, né? Eu acho que o Eduardo deve ficar também de olho. Não, o que acontece às vezes, eu já vi isso, assim, essa questão até do estereótipo, a família cercear o caminho da pessoa. Por exemplo, eu tinha uma aluna, ela... Engraçado, até eu ia comentar isso contigo. De 5 anos para cá, eu tenho tido mais alunas superdotadas do que alunos. Do que meninos que eu conseguisse identificar dentro de sala de aula. Então, assim, nessa turma em específico, é, t- eram 3 meninas. Eram 3 meninas e um menino. E uma delas tinha passado, vamos supor, vou dar um exemplo, passou para o Cefet. A família não deixou ela ir para o Cefet. Porque era longe, porque era menina, Tem porque muito era isso mesmo. princesinha, que era um negócio. Então, assim, ela deixou de ter uma oportunidade de se desenvolver. Não que ela não possa desenvolver, mas assim, mas a família mesmo não deu condição para ela de seguir a vida Sim. acadêmica dela. Então, Tem assim, vários trabalhos que falam isso mesmo, que às vezes a família também, por querer proteger mais a menina, não deixa nem ela ir, por exemplo, numa atividade extracurricular, né? No seu caso aí não deixou ir fazer o Cefet porque é longe. Então, assim, tem a questão da família também envolvida. Soraya, quer fazer uma pergunta? Pode falar, professora. Eu quero fazer uma pergunta, assim, aproveitando o gancho do que vocês falaram, porque, na verdade, assim, a gente está num momento muito difícil de falar dessas questões todas, por exemplo, de gênero, das lutas identitárias, né? A gente coloca a palavra gênero, já cria um tabu sobre, né? Você coloca uma palavra, já... Então, como que a gente faz? E aí, no início, eu estava pensando enquanto educadora, enquanto professora de licenciatura, como é que a gente sensibiliza esses professores? Mas aí, com a fala, né, do Eduardo e da Bruna, isso é mais amplo, né? Como é que a gente se aproxima das famílias com tanto tabu
colocado, né? Como é que a gente faz isso, assim, né? Eu acho que está cada vez mais difícil. Às vezes, então, os diálogos estão muito difíceis de serem estabelecidos, né? Na verdade, assim, acho que a gente nunca falou tanto sobre essas questões, né? O que é muito bom. Por outro lado, a gente também tem uma reação muito forte. Eu não sei, como é que vocês lidam, veem ou deem uma pista para a gente em relação a isso? Olha, eu não sei também, não tenho muita sinceridade. Eu sei que é difícil, eu acho que a gente tem que tentar mostrar para as famílias a potencialidade, né, desses alunos, dessas meninas, no caso, se forem meninas, tentar, assim, como escola, né, como profissionais, mostrar assim, olha, sua filha, ela tem potencial para ir, né? Então, tentar ir pelo carinho, pelo convencimento de uma forma sem bater de frente, né? Eu acho que respeitar, né, a opinião da família, mas tentar deixar claro, ó, sua filha. E é também um trabalho assim de formiguinha, né? Vai ser de uma hora para outra a gente tentar, né? Porque é muito tabu, né? A gente tem que trabalhar as crianças e trabalhando nos alunos, né? Essas questões para que quando eles forem assim, isso não vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos, isso vai acontecer, sei lá, daqui a 50, 100. A gente conseguir mudar essa mentalidade, porque o pessoal ainda, querendo ou não, tem essa questão ainda da menina, não, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, vai para cá, vai para lá. Então, assim, isso tem sido quebrado ao longo do tempo, mas ainda é difícil, isso a gente só vai conseguir indo aos poucos. A grande questão, quando isso acontece, assim, geralmente quando eu vou conversar com o responsável, é o que a Bruna falou, é convencimento. Tentar convencer a família, no caso dessa família da minha aluna, eu não consegui ter esse convencimento. Porque por uma série de questões que, não, mas é isso, mas aquilo, enfim. Mas já teve outros que, não, eu não vou. Teve outro caso também que eu já consegui o convencimento. A menina não ia para uma escola federal porque a família falou que também era longe, que era isso, que era. Aí você fala, mas ela tem a potencialidade, ela consegue ir, ela já estava trabalhando também lá no núcleo de altas habilidades, ela já tinha desenvolvido alguns projetos, já tinha toda uma bagagem e ia ficar por ali mesmo. Então a gente deu aquele incentivo para a família e assim, foi aquele empurrão que a família precisava para que a menina fosse, né, se desenvolver. Eu acho que também trazer esse tipo de discussão acho que talvez sem envolver a palavra gênero, né? Sim, Mas sim. trazer essa discussão para a sala de aula também, ó. Por Não, que que as assim, meninas têm que ser, né? Por que que as meninas têm que ser só desse jeito, os meninos... Vamos, da onde vem isso, né? E vai conversando com os alunos, talvez, para eles também despertarem para esse lado, né? E às vezes a família também não tem essas informações, não tem essa. Pode parecer que é fácil, mas com a pandemia eu notei que às vezes falta informação à família, falta você dar informação à família do como é que se dá a formação, o que que eles vão fazer, como é que por exemplo, como eu dou aula só trabalhei no público, o que que acontece? Às vezes o pai nunca fez uma faculdade, então ele não tem como saber como é uma faculdade. Ele não tem a noção de como é estar no banco de uma faculdade, é estar fazendo um mestrado, um doutorado. Eles não têm essa noção. Às vezes são pais que são analfabetos, aí o filho tem altas habilidades, mas o pai é um analfabeto, assim. Às vezes já um caso onde, já no caso um menino, né? Tanto pai e mãe é analfabeto, e o menino com altas habilidades. Então eles não sabiam. Então você tinha que conversar com eles para informar o que que era. Esse menino até hoje já fez graduação, já está fazendo faculdade. Mas assim, são questões que a gente tem que informar a família. É uma questão mesmo de informação. Obrigada.
Eu ia comentar algo, mas o Eduardo até já acabou falando também. Fora essas questões, a gente ainda tem que olhar para mais uma dificuldade, que é a questão socioeconômica desse aluno com altas habilidades, né? Porque como é que você chega para um pai, para uma mãe, que é analfabeto, que, assim, passa um sufoco para ter renda, e vai falar, poxa, vamos investir nessa criança, vamos investir nesse adolescente? É outra questão muito complicada. E eu queria, assim, ele já até falou, né? Eu ia pedir uns exemplos de como vocês lidaram com isso, porque vocês lidam mais com esses alunos, de como que é enfrentar, porque eu conheço pessoas que, poxa, são assim, pessoas que têm talento, têm ali altas habilidades e não investiram naquilo até por elas não acreditarem e porque também a família não tinha como ajudar, sabe? E a família não tinha conhecimento de que poderia fazer. E assim, a gente pensa, né? Primeiro chegar com dinheiro em casa do que chegar com um diploma de uma faculdade, infelizmente. Eu posso completar a pergunta da Raíssa e só colocar assim, em relação a isso, existem políticas públicas que apoiem essas famílias para a gente reverter esse quadro? Desculpa, Raíssa, eu aproveitar, mas eu não consegui deixar de... Tá ótimo, é ótimo, de grande contribuição na minha pergunta. Quer falar, Eduardo, alguma coisa? Então, deixa eu falar então. Deixa eu começar. Sim, nessa questão de... Eu já tive aluno já que ele não foi adiante porque... Na verdade, eu vou até citar logo um caso que aconteceu num projeto da UF mesmo. Os alunos... Engraçado, né? O que aconteceu? Uma escola estadual foi pega como polo, onde os professores da UF, né, em Niterói, essa escola, os professores davam iniciação científica para os alunos. E os alunos recebiam bolsa, tá? Geralmente, agora eu não me recordo se era 300 ou 400 reais. Só que a condição socioeconômica dos alunos era tão ruim, que muitos saíram desses projetos para ser caixa de supermercado. Porque tinha, no caso, era um salário mínimo e ainda tinha os benefícios de vale alimentação, entre outros benefícios, tá? Então, essa questão socioeconômica realmente é complicada, tá? Assim, incentivo, a gente até tem questão das Olimpíadas, dos medalhistas, você consegue bolsa de iniciação científica, mas, assim, o dinheiro mesmo, dependendo da condição do aluno, é pouco. Então, às vezes, a gente perde uma potencialidade porque esse investimento não é não é feito nesse aluno. Assim, o dinheiro é pouco e a família às vezes não tem. E às vezes o aluno precisa. Eu já tive um aluno já, ele tinha altas habilidades, o que que ele fazia? Esse era bom mesmo. Ele trabalhava de obra com o pai. Ele já tinha um esquema de faltas durante o ano, tá? E ele trabalhava na obra com o pai. Então ele já calculava o número de faltas que ele precisava ter e o que ele precisava saber. No terceiro bimestre ele já estava aprovado. E batia 75 lá a porcentagem de falta dele à risca, porque ele estava trabalhando na obra com o pai. Então essas questões realmente atrapalham. Eu lembrava desse caso da UF, né, que tinha essa bolsa. Então, assim, o que eu conheço também é só bolsa de iniciação científica júnior. E aí volta lá naquele slide que eu mostrei do censo escolar. O problema todo está nessa subnotificação, né, que a gente não tem a identificação. É muito pouco. Então, assim, apesar de estar na lei, não tem tanta política pública porque é uma quantidade muito pequena de alunos identificados, tanto meninos quanto meninas. Bruna, Né? política pública até existe, o problema é a aplicabilidade dessa política pública. Assim, também tem, por exemplo, a questão, né, de você ter atendimento, mas assim, para ter mais investimento nesses alunos, eu acho que teria que ter, lá no início, teria que ter mais alunos identificados, para mostrar assim, ó, tem esse tanto de alunos aqui que estão precisando de atenção, né? E assim, é um número irrisório, né, de Não, alunos identificados. só para você ter noção, aqui houve um ano
em que eu participei, né? Sou professor do Estado, do Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Simplesmente a gente teve uma formação sobre altas habilidades de superdotação, porque o Ministério Público havia notificado o Estado, porque até aquele momento passou-se um ano e foi se identificado 0 alunos. Não houve identificação de alunos durante um ano inteiro. Então, eles estavam fazendo essa sensibilização no pessoal, essas formações, e assim, aí você me pergunta, quantas formações mais tiveram? Só teve aquela. Conseguiram identificar alguns e simplesmente parou. Então, assim, precisa ter essas formações, precisa se ter uma outra questão para a identificação. Uma vez que a gente possa, no primeiro passo, identificar o aluno pedagogicamente, a gente precisava ter mais esses encontros, mais essas formações, para até mesmo para a gente ter esse respaldo, né? Porque assim, como é que você vai identificar alguma coisa que você não sabe identificar? Como é que você vai ter essa, assim, eu trabalho, a Bruna trabalha, mas assim, outra pessoa. Como é que vai ter essa outra percepção, esse outro olhar? Então, assim, é complicado. Então, assim, precisa de leitura, precisa de você saber quais são, às vezes, assim, como a gente quem já está habituado, já bate o olho já e já mais ou menos já tem um indício. Com o tempo já só vai se confirmando ou não. Então, assim, eu acho que a formação, isso daqui que a gente está fazendo, isso deveria ter constantemente. Verdade. Então, é isso, né? Eu acho que ninguém mais. Alguém tem mais alguma coisa Eu para falar? tenho mais uma pergunta, já que E... vamos aproveitar, vamos usar dos palestrantes. Eu tenho muitas perguntas. A gente tem algumas discussões, especialmente assim, eu sou professora de Libras, né? Então a gente tem muito essa discussão na área de surdez sobre as escolas bilíngues. A gente teve o último decreto do ano passado, do ano passado, que a gente não sabe se vale, se não vale, não sei o que, essa discussão da escola segregativa, da escola inclusiva. Existe essa discussão em relação às pessoas com altas habilidades de superdotação, ou seja, existe alguma proposta de colocá-los numa escola diferenciada, em que esteja preparada para recebê-los ou não? Isso não é uma discussão que acontece nesse recorte, né, de educação especial, enfim. Olha, existe, eu acho que, assim, acho que até a DELU mesmo, ela, em alguns casos, ela é a favor até, justamente tanto que eu trabalhei 2 anos no CETA, que era uma escola que funcionava em Niterói, dentro de uma outra escola, né, o Solange Dré, e que atendia só alunos com altas habilidades, pelo fato da escola normal, né, da escola regular, não atender. Então, assim, em casos assim que a escola não está atendendo, que o aluno está sofrendo, né, aí então existem aqueles que são a favor. Aí, claro que vai ter gente que é contra, eu ainda não tenho uma posição muito bem formada sobre isso. Eu, como mãe, às vezes, eu confesso que em alguns momentos eu quis colocar o meu filho numa escola especializada para que ele tivesse o atendimento, porque ele não tem, né? Então eu fico tentando suprir as necessidades dele em casa, né? E aí, agora na pandemia, tudo virou de cabeça para o ar, então, assim, mas isso também a pandemia a gente não estava prevendo. Mas em alguns momentos, sim, eu até pensei nessa possibilidade, mas eu, como professora, eu entendo a importância dele estar inserido numa escola regular e tendo, né, colegas e fazendo amizade com todo mundo, até para que todo mundo saiba, né, lidar com as diferenças. Eu acho que a escola regular é importante para isso. Então, eu fico ali, tem hora que eu pendo para um lado, tem hora que eu pendo para o outro. Mas, assim, como professora, eu sou mais a favor da escola regular mesmo, todo mundo inserido na escola regular. Na minha visão, assim, eu penso que eu acho que talvez isso
até uma utopia seria uma escola que fosse híbrida, né? A gente ter esses momentos com todo mundo e ter, assim, porque são particularidades. Cada um vai ser direcionado, na parte de particularidade, cada um ser direcionado para aquela potencialidade que a pessoa tem. Porque aí você não vai ter só aquela, não vai ter pelo menos a segregação, né? Porque cada criança é uma criança diferente, cada um vai ter uma habilidade diferente, cada um vai, então ele já vai para naquela situação onde ele é mais apto. Ou senão, às vezes, lá não, eu penso que eu sou mais apto na área de exatas. Às vezes ele vai ser apto na área de exatas, de sei lá, de linguagens, e depois ali ele vai se descobrir para onde que ele vai. Então, assim, eu acho que ainda poderia, né, numa utopia aqui, de se ter esses dois momentos, né? Porque essa questão também de segregação é complicada. Até alguns artigos, né, mostram que, pô, as crianças falavam, ah, não, aquele dali é da turma especial, aqui dali é da turma, sei lá, assim, há uma classificação, há um estereótipo, né? A pessoa que vai, não, tá na classe especial, tá na. Então, assim, isso é muito ruim também para a pessoa, né? O próprio Renzulli, no caso, ele, no início, né, dos trabalhos dele, ele focava muito nas altas habilidades. Hoje em dia ele já mudou o foco dele de trabalho e ele faz para todos os alunos, porque aquilo que beneficia os alunos superdotados beneficia os alunos regulares. Né? Não, Então, e às assim, o vezes. ideal seria isso mesmo, uma escola que atendesse a todos, dentro da escola ali, todo mundo, Não, e com às vezes o atividade. superdotado é beneficiado pela interação com os outros. Sim, sim. E não são. Que aí, na troca de ideia ali, ele, assim, às vezes, ele consegue, né, ir para outros vertentes, ele às vezes tem outros pensamentos, então você consegue ali trabalhar esses alunos. É questão até na questão da monitoria, né? Você ali conversando, às vezes, pô, mas dá para fazer assim, pô, mas dá para fazer assim. E ali, naquela troca ele tanto se ajudava, porque ele pegava mais o traquejo, né? Pegava como os colegas faziam, até mais rápido do que ele, às vezes. E os alunos também que não tinham aquele traquejo da questão algébrica, também aprendia como é que essa parte. Então, assim, é uma troca, né? Uhum. Daphne? Obrigada. Oi. Eu ia perguntar o seguinte, eu não sei se vocês têm conhecimento, assim, se existe isso já, projetos assim, né? Que eu fico pensando, assim, nas instituições de ensino superior, enquanto, vamos dizer assim, locais para promover esse atendimento especializado, né, que vocês estão citando aí, como vamos dizer assim, um polo, um local mesmo que pudesse, vamos dizer assim, não captar, mas a triagem seria organizada de alguma maneira pelo sistema de educação, ou municipal ou estadual, né, que lidam com a educação básica, e as instituições de ensino superior funcionar como um polo de suplementação, enriquecimento, né, igual você estava falando, né, Eduardo, depois da identificação, né. Você mencionou o caso da UF, mas vocês sabem assim, se existe assim, isso delineado mesmo enquanto política pública, porque eu estou tentando assim, colocar o Cefet assim, enquanto, vamos dizer, enquanto potencial. Eu vejo que a gente já tem educação básica inserida, né? A gente já tem esse diferencial. Nós somos uma instituição de educação superior, mas a gente tem educação básica já inserida. Então, eu vejo que o potencial todo a gente já tem, laboratório, professores já doutores, né? A gente tem todas as possibilidades, né? Mas eu digo mesmo enquanto local, polo de AEE mesmo, para esses alunos. Vocês sabem se existe algum projeto assim? Eu digo macro, né? Porque existem ações isoladas, né? Pelo que eu saiba, por lei, as escolas podem fazer parcerias com universidades para atender esses alunos. Aí, assim, eu não sei como institucionalizar isso, mas a escola pode procurar, sim, as universidades, porque acho que está previsto na lei, né? Você sabe melhor, Eduardo? Sim.
Sim, você pode fazer, por exemplo, o aluno está Isso está até previsto em lei, né? Vamos supor, o aluno é ótimo em matemática. Então, ele seria acelerado somente em matemática. Ele é acelerado. E ele pode fazer as matérias, assim, a escola tendo uma parceria com a instituição, ele faz as disciplinas na universidade. Aí depois, ele passando para a universidade, ele já vai cortar aquelas disciplinas. Então, ele já vai mais à frente. O que acontece também com esses alunos algumas universidades agora, principalmente aos medalhistas, eles não precisam mais fazer o vestibular. Você tem um processo de seleção, né? Você você é medalhista, tem tantas medalhas lá sei lá, tem que ter 5 medalhas de ouro na UBMEP. Tem que ser, então, medalhista, tem algumas universidades que já estão dando acesso a esses alunos sem fazer o vestibular. E também tem aquela questão deles poderem fazer também, quando estão na graduação, deles fazerem a graduação, assim, ao invés de fazerem a graduação, eles já vão puxando as matérias do mestrado, que eles vão fazendo a graduação e o mestrado concomitantemente. Entendi. Agora eu vou dar um exemplo, assim, vamos colocar supostamente a gente, o Cefet, né? Uhum. Temos um aluno nesse perfil que está no ensino médio. E a gente, como política interna, já tem a que a gente chama de verticalização, né? Que é o aluno ingressar no ensino médio, no curso técnico, poder fazer o curso de graduação no Cefet, porque são cursos que, pelo catálogo nacional dos cursos técnicos, né, dialogam com os cursos superiores e aí progredindo, né, dentro do próprio Cefet, fazendo mestrado, doutorado, etc. e tal. Então, a gente poderia, né, enquanto instituição, já oferecer essa aceleração curricular a esse aluno do básico, do médio, fazer disciplinas, sei lá, da engenharia, e isso já constar como uma aceleração curricular, caso ele deseje fazer o curso lá no Cefet, isso seria possível. Sim, seria possível, sim. E ele não precisaria fazer o SISU? Então, aí tem que ver com a instituição como é que é isso. Por exemplo, se eu não agora eu não me recordo quais instituições já você, por exemplo, essa questão dos medalhistas, né? Você tem ali uns critérios para ele passar direto. Então, assim, teria que ver nessas instituições como é que foi feito esse processo, porque assim, eles não fazem o Enem, eles não fazem nada. Eles têm um processo e eles passam direto. Talvez tenha que ter interna, né? talvez seja uma questão interna da instituição de Sim. aceitar aquele aluno de uma maneira diferente, né? Sem ter que passar pelo SISU. Isso é interessante para a gente, enquanto instituição, né? Tentar construir alguma política interna baseada já nessa legislação, Isso. nessa janela aí de possibilidades de legislação, porque a gente já tem previsto essa questão da verticalização. Então, o aluno que está lá no curso técnico está indo muito bem, ele tem potencial, ele pode fazer disciplinas da engenharia, da física, e dentro da própria, depois da instituição, ele escolhe um curso que se alinha ao interesse dele, né? Sim. Seria bacana, sim. Existem as brechas na lei para que isso aconteça, aí só tem que ver como que funciona na prática, né? Mas essas questões legais é que são complexas, né? Mas aí tem que ver direitinho. É que agora eu não me recordo mesmo das instituições, mas já tem algumas universidades federais aceitando essa questão dos medalhistas. Então eu não vejo nenhum problema quanto assim, ao desempenho do aluno já no ensino técnico, dele subir para o superior. Uhum. Mas aí tem que ver esses trâmites legais, que aí é que o negócio fica. Aí que birimbola tudo. É verdade. Mas obrigada. Isso foi bom a gente conversar sobre isso. Obrigada. Então, antes da Raíssa retomar a fala, eu pedi para falar, porque eu queria agradecer aos palestrantes, que eu não agradeci no início, ao Eduardo, à Bruna,
adorei, foi ótimo. E queria também agradecer a Daphne, porque eu queria dizer que a gente faz uma parceria no NAPNE, né? A Daphne é a coordenadora do NAPNE, eu entrei como coordenadora do projeto, e, na verdade, a gente tenta trabalhar muito articulado, né? Então, só para poder agradecer a oportunidade que o NAPNE deu da gente também montar esse projeto, que eu acho que está sendo muito rico, e eu acho que foi tão legal que é possível que a gente tente uma outra versão do projeto ano que vem. Queria agradecer muito, né? A Bruna participou com a gente do primeiro grupo de estudo, foi ótimo. O Eduardo participou com a gente do segundo grupo de estudos. Então, assim, queria já, de antemão, antes de passar a palavra para a Raíssa, agradecer muitíssimo a contribuição de vocês, que foi, assim, muito, 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 muito valorosa para a gente. Obrigada, viu? E obrigada a todo mundo. Então, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Quero agradecer a cada um de vocês, aos nossos palestrantes também. Foi, como a professora Soraya falou, foi uma conversa muito rica, foi muito bom estar aqui. Nem vi o tempo passar, já são 7h35, e foi muito bom. Espero reencontrá-los em outros eventos aí, se a gente ainda estiver no NAPNE esse ano. E agradecer a todos vocês. E é isso, gente. Boa noite. Vamos seguir aí aprendendo sobre esse tema, que a gente ainda tem muito para aprender e falar sobre. Eu quero agradecer também a oportunidade de terem me convidado novamente. Gostei muito de participar daquela vez do grupo de estudos e agora aqui com vocês. Obrigada, gente. Quero agradecer também a oportunidade e estamos aí para qualquer coisa que vocês quiserem aí, qualquer outro tipo de informação, qualquer ou dados, assim, que tiver a nosso alcance, a gente está disposto a ajudar. Eu também, estou sempre disposta aí a participar com vocês. Então é isso, gente. Quem não assinou a lista, assinem lá. E é isso. Beijos e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Você Tchau, também. obrigada.